Vamos falar aqui sobre o princípio da intranscendência. E o que devia ser o significado desse princípio? Significa que a pena não pode passar da pessoa do réu. O filho não vai responder pelo pai, nem um pai vai responder pelo filho criminalmente, a não ser até a força da herança. Então nós vamos trazer aqui o princípio da intranscendência. Qual a outra terminologia também que é conhecido esse princípio? Nós vamos colocar como princípio da pessoalidade. Princípio da pessoalidade. Então, ou o princípio da transcendência ou o princípio da pessoalidade tem o mesmo significado. Aqui, nós podemos afirmar que a pena não pode passar da pessoa do condenado. Isso tem previsão constitucional, está lá no artigo 5º, inciso 45 da Constituição da Federal. Constituição da República, né? Constituição Federal, Constituição da República. Artigo 5º, inciso 45. Que tem um X antes. Esses números romanos, né? Complica, às vezes, a gente. Então, o que acontece? Só que o princípio da intranscendência, ele tem alguns efeitos secundários. Nós vamos falar aqui os efeitos secundários desse princípio. Podemos falar também secundários ou extra-penais. São reparação de dano, reparação de bens. Então, houve dano, vai reparar esses danos, vai reparar os bens. Ocorre que somente os bens que vão afetar a parte do patrimônio. Nós podemos falar assim, até o limite da herança. Então, bens que afetam os herdeiros até os limites da força da herança, que é o patrimônio transferido. Então, o pai morreu, ele é responsável, cometeu um crime, tem que indenizar também a pessoa na área civil. Criminalmente, se houve a morte, a extinção da punibilidade. Então, a morte, ela extingue a punibilidade do condenado em qualquer fase do processo. Está lá no artigo 107, inciso 1 do Código Penal. Então, a morte, ela vai extinguir. Agora, os bens que afetam, bens que afetam os herdeiros até os limites da força da herança. Esse é o que? O patrimônio transferido. Passado do patrimônio transferido não vai entrar no patrimônio do herdeiro. Não vai, somente aquilo que ele herdou da pessoa que cometeu o crime. Então nós temos aqui o princípio da intranscendência também, ou conhecido como princípio da pessoalidade. Essas diferenças, essas questões de terminologia é que você tem que ficar atento para não cair em uma pegadinha. Nós vamos falar aqui que a questão do princípio do non bis in idem. Temos aqui, ó, princípio do non bis in idem. Isso vem a ser o quê? Primeira coisa, é vedada a dupla incriminação pelo mesmo fato. Esta é uma questão material. Que questão material? Nós temos também a questão processual. Ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato. Aqui uma questão processual. E nós temos uma questão também execucional, de execução, da fase de execução. Ninguém pode cumprir duas vezes a mesma pena pelo mesmo fato. Então, com base no princípio visível, tem três fatores importantes que nós temos que identificar. Agora, nós temos que ficar atento, quando nós estamos tratando sobre esse assunto, de uma súmula do STJ. É a súmula 241 do STJ. Olha o que diz. Ela diz que a reincidência penal, ela não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente,
como circunstância judicial. É uma coisa ou outra, porque se não for observada essa súmula, nós teremos aí o que se denomina bis in idem. Então, se isso ocorre em uma única condenação, haverá o bis in idem. Mas, como no direito nós sempre temos exceções, eu tenho que apontar uma exceção importantíssima que já foi cobrada em prova. E a exceção ao non bis in idem é a questão da extraterritorialidade. Escrevi tudo errado. Extraterritorialidade incondicionada. Onde está isso, professor? Está lá no artigo 7º, inciso 1, combinado com artigo 1º do Código Penal. Ó, o que diz esse parágrafo primeiro? Deixa eu puxar aqui da lei aqui, esse parágrafo primeiro. Nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que absolvido ou condenado no estrangeiro. Então nós temos aqui que lá no artigo 7º, vou puxar o artigo 7º aqui, porque está dando um conflito aqui no que eu coloquei. Cadê aqui a lei? O artigo 1º, ele diz que não há crime sem lei anterior que o defina e não apenas sem a prévia combinação legal. Tá? No artigo 1º. O artigo 7º fala que ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes, inciso 1, contra a vida ou a liberdade do presidente da República. Agora, nós temos aqui, ó, no parágrafo 1º, nos casos do inciso 1, o agente é punido segundo a lei brasileira, ainda que ele foi absolvido lá no estrangeiro ou ele foi condenado no estrangeiro, ele vai responder aqui também. Então, segundo, ele será punido aqui no país nosso. Então, aqui vou colocar combinado com o artigo 1º, artigo 7º, inciso 1 e parágrafo 1º do Código Penal, combinado com o artigo 1º também, ambos do Código Penal. Então, nós temos aqui essa situação que vai falar do non bis in idem. Então, a exceção, essa exceção aqui, ó, essa exceção, artigo 1º, né, parágrafo 1º. Essa exceção é importantíssimo você identificar. Você tem que ir lá no artigo 7º, parágrafo 1º do Código Penal e fazer essa anotação e verificar que quando o agente, mesmo que ele seja punido lá no estrangeiro, ele, se for absolvido ou condenado, ele vai responder aqui também. Ele vai responder, ele vai ser punido aqui. Então aqui nós temos o bis in idem. A exceção do bis in idem está aqui, conforme o que eu expliquei, analisando também a súmula 241 e o que nós fundamentamos aqui. Vamos para o próximo? Então vai acompanhando aí.